pessoas não entendem como é que acontece o nocaute. Por que o Anderson Silva foi nocauteado pelo Chris Weidman? Você falava do pé do Borrachinha lá atrás ainda, o Borrachinha ainda estava no ar, né? Não, mas ele pisa de uma maneira que ele tem que pisar 90 graus, tem que pisar para cá. Porque são nuances, né? São nuances da técnica que é super normal. O leigo, né? O espectador, o fã, ele não tem obrigação de saber. Quem tem que saber é o cara que é técnico. Eu trabalho com isso. Meu trabalho durante décadas foi minuciar técnicas, né? Então, o meu olhar é completamente diferente. Quando eu, por exemplo, critico ali um posicionamento técnico do Poatan, chove de hater, né? Que é maluco, né? Não estamos contestando o resultado. Ninguém está falando nada a respeito de eficácia, e sim sobre eficiência. São duas palavras diferentes. Eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer aquilo que deve ser feito na hora que tem que ser feito. Então, ele é extremamente eficaz. Tá? Ele tem quesitos que suplantam essas pequenas deficiências técnicas. Por quê? Porque é um cara que tem todos os outros quesitos muito bem servidos. Então, eu sou um cara que gosta de fazer isso. Eu gosto de minuciar a técnica. Sempre fui assim. Só que eu entendi o seguinte: ao longo da minha carreira como atleta, né, eu vi vários professores que eram exímios lutadores, mas que não sabiam explicar. Os caras não sabiam ensinar. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E foi uma das coisas que eu estudei, por isso eu me aprofundei, para entender os sistemas de aprendizagem. A gente tem 3 sistemas de aprendizagem: o visual, o auditivo e o sinestésico. Se você não souber mostrar para o espectador ou para o aluno, no caso, como ele tem que se sentir na hora que ele está fazendo a coisa, muitas vezes ele não entende. Eu tenho um depoimento do Lyoto Machida gravado para mim, que roda na internet aí, que ele fala: no caso do Vinícius, ele virou uma chave na minha cabeça que mudou tudo. E mesmo eu tendo o meu pai, né, o pai dele, que é um dos maiores mestres vivos do karatê até hoje, o grande Sensei Machida, né? Ele tinha o pai dele do lado dele para orientar, e o Shinzo Machida, o irmão, que é outro cara fenomenal, mas ele não conseguia entender coisas simples, porque a didática, a maneira de explicar, não conseguia alcançar ele. E eu entendia como o Lyoto funcionava. Tá? E é uma coisa que eu sempre aprendi. Eu ouvi essa frase do Nelson Mandela. Perguntaram para ele assim: como é que você faz para ser tão foda, né? Em qualquer debate, em qualquer argumentação? Ele fala: eu sou sempre o último a falar. Porque eu escuto o que todo mundo tem a dizer, né? Eu entendo o que cada um quer, qual é a vaidade de um, qual é o desejo do outro, qual é a pinimba do outro, e depois eu vou contemporizando. Falei, cara, fantástico isso. Então eu sempre faço isso. Eu chego e passo 1, 2 dias meio que calado, ouvindo, para entender como é que esse cara funciona. Escutativa. Exatamente, também, né? isso, para ver se ele é um cara, né, visual, se ele é auditivo, se ele é sinestésico, se ele é um cara emocional, se ele é um cara que guarda, um cara que fala. Tudo isso faz muita diferença na hora de você... Você falou na neurociência, eu estudei PNL também. Programação também fiz 3 cursos de formação de PNL, adoro. Eu fiz 2. E ali se aprende muita questão esse mapeamento do outro. Tem esses 3 canais, né? Esse cara é sinestésico. Então exatamente. E em sinais você percebe... Exatamente. Qual é o ponto do linguagem corporal, microexpressões faciais, isso tudo conta pra caramba. Criar rapport, comunicar com ele através dessa linha. Exatamente. Faz isso o tempo todo, criar algum tipo de identificação, tá? Sempre trazer a história para um campo assim que ele se identifique. Pô, é isso mesmo, caramba. Tá? E eu sempre fiz muito isso. O meu trabalho acabo sempre caindo, né? As pessoas falam assim: pô, você fala sempre do Lyoto. Sim, quando é para falar de MMA, eu preciso falar do meu portfólio profissional. Com quem eu trabalhei dentro do MMA, né? Eu trabalhei com 4 pessoas efetivamente, que foi o Vitor Belfort, Lyoto Machida, o Heber de Almeida, que foi atleta do Bellator durante o tempo, agora está no Karate Combat, e o Gregory Rodrigues, que está aí na porta do top 10 no UFC, desafiando o Borrachinha, aliás, né? Que foi meu aluno durante quase 3 anos, foi um cara que eu praticamente inseri ele lá no UFC através do Jorge Guimarães, que é outro grande amigo meu e que é empresário dos grandes, né? Sim. As pessoas não entendem como é que acontece o nocaute. Por que o Anderson Silva foi nocauteado pelo Chris Weidman? Por causa daquela mão que volta de costas. Você lembra desse nocaute? Lembro. Que ele dá um e volta com a mesma mão? Matou a sequência lógica, porque era um e vir com a outra. Se ele viesse com a outra, dava tempo do Anderson completar o movimento, sair de novo, amortecer o golpe, igual o Anderson sempre fez. Como ele volta com aquela costas na mão,
o Anderson sai e tem que sair mais um pouco de novo. E aí ele começa Aí, a voltar. só para acrescentar, o mestre Rogério mestre Rogério Camões esteve aqui com a gente da primeira vez. Tive a sorte de ter o mestre Rogério aqui 2 vezes. Parceiraço, sabe tudo da também. primeira vez que ele esteve aqui, ele falou sobre esse lance. Ele fala que o Anderson também tinha toda a caminhada desenhada, sabia o passo. Só que ele acaba, na passada para trás, ele não escorrega, mas ele erra Uma passada. a passada. E ele errou por conta dessa mão extra. Ele erra e a mão entra. Exatamente, porque você vê o Weidman, ele cruza e aí ele volta com a mesma mão. Coisa que é difícil de você ver o cara fazer isso. Foi tipo, eu tenho que acertar a cara desse cara de qualquer O Rogério jeito. fala isso. E aí o Anderson tem que dar uma esquivada a mais que faz com que ele volte no momento errado. E aí pega, pum, na hora... E a gente sabe disso, essa aceleração, cara. Cara, é gravidade. Deu match, Exatamente. Enquanto você joga pra cima, ela tá indo. A hora que ela para, ela cai na hora. É a mesma coisa. Se você tá vindo e o golpe tá indo, cara, você triplica a não dá nem potência. pra dizer que foi azar dele, porque... O que todo mundo falou? A gente vai voltar já no assunto. Tava Que todo brincando mundo demais, falou, né? tá debochando, brinca bem feito. Não dá nem pra dizer que foi Não, azar. né? não, foi mérito do outro mesmo que surpreendeu com o que fez, entendeu? Cara, é isso, acontece, né? Como diz o joinha, la maison est tombée, né? Caiu a casa, não teve jeito, meu irmão. Mas aí voltando, aí você não trabalhou mais com... Aí você me perguntou por que ele perdeu, né? É. Por que você parou de trabalhar com o Lioto? Então, a gente fez essas 4 vitórias. Quando a gente chegou a gente começou a se desentender. A verdade foi isso. E o cara, se você perde a crença... Eu construí um enredo, uma história. Primeira luta, eu falei pra ele, ó, ele não queria lutar com o Eric Anderson. Eu falei, bicho, você vai ganhar desse cara, vai ser uma guerra, você vai ganhar dele por pontos, no 5º round, vai ser uma... Aconteceu assim. A segunda luta com o Vitor, eu falei, ó, você vai nocaute da noite, babá. Deu. Quando chegou com o Rafael Carvalho, eu falei, ó, você vai ganhar desse cara derrubando. Você vai ganhar dele na queda. Você vai derrubar ele. Ele é ruim de defesa de queda, tá? Você vai derrubar esse cara e vai bater nele no chão, ground and pound. Ele ganhou assim. No último round, ele estava perdendo a luta. E ele não estava derrubando o cara. Aí eu falei para ele, ó, sentou no colo, eu falei, você quer ganhar essa luta? Então você vai ter que fazer o que eu falei para você fazer. A gente treinou o camp inteiro queda. Nunca treinou tanta queda na vida como ele treinou naquele camp. E aí ele foi lá e derrubou, botou para baixo, pum, bateu. Aí depois de novo, pum, derrubou mais uma vez. No final, botou uma guilhotina, quase pegou. Bom, aí ganhou por pontos apertado. Beleza.